Oi, gurias, tudo bem? Estamos hoje com mais um bate-papo maquiagem. A minha convidada hoje é a Duda, Miss Latina Brasil. Isso, Duda? Isso Não errei? mesmo. E a gente fez uns truques hoje no olho dela, vocês devem estar vendo, né? Que tá ali um olho de um lado, o outro olho de outro. E a Duda, inclusive, se surpreendeu porque nenhum dos dois tu nunca tinha feito, né, Duda? Nem Não. muito redondo e nem muito puxado. Mas a gente bateu um papo fazendo a pele, eu e a Duda conversamos bastante, ela vai contar para vocês vários causos, várias experiências com maquiagem que ela teve, e depois eu ensino a fazer esse olho. Vem com a gente. Duda, eu vou começar limpando a tua pele. Tá. A tua pele costuma ser mais oleosa ou mais seca? Ultimamente ela tá bem seca. Tá, Duda, me conta. Limpar a pele é bem importante. Só lavo. Vamos falar sobre maquiagem. O intuito do bate-papo maquiagem é tu me contar as tuas experiências com maquiagem. Tu já teve, tipo, eventos grandes, provavelmente na vida, que teve que se maquiar. Teve algum que te traumatizou? Teve. Sempre tem! Teve. Aí eu tinha uma sessão de fotos pra fazer, e daí eu me maquiei com uma pessoa que eu não, Olha pra cima. que eu não tava acostumada, que eu não conhecia, mas, né? Foi imposta aquela pessoa pra me maquiar, e daí a pessoa me maquiou, só que parecia que ela tava com medo, assim, de me maquiar. E outra, como tu tá sempre maquiado, ou sempre tem alguém te maquiando, eu acredito que uma pessoa que tem pouca experiência já fica com esse receio, né? Sim. Ai, meu Deus, o que será que a pessoa faz? O que que eu faço? E tá, e daí a pessoa se Toda perdeu. hora. Não, daí a pessoa me maquiou. Só que daí quando eu fui me olhar no espelho, eu levei um susto. Porque eu tava assim toda borrada, tinha partes do meu rosto que estavam sem base, exemplo, tipo, os retoques não estavam totalmente feitos. Sim. Aí o meu cílios estava totalmente torto, aqueles cílios que são bem fininhos, que sabe, que não fica legal, não fica Sim. bonito, né? Eu acho que fica uma coisa bem artificial. E aí tava um pra baixo, um pra cima, a minha sombra tava quase nada de sombra. E eu tinha, tipo, 30 minutos pra conseguir ajeitar a maquiagem pras fotos. Tu mesma daí tinha. Mas daí a pessoa não ajeitou? Não, né? Eu não sabia como que eu ia chegar pra ela e dizer, tipo, ah, eu não gostei da maquiagem. Aí quando tu se olhou no espelho, que cara que tu fez? Eu me assustei. Eu me assustei porque eu tava totalmente sozinha. E aí eu tava pensando, tipo, o que que eu vou fazer agora? Tua mãe junto, nenhum não tinha assessor, nada que tu conhecesse. nada. E daí eu peguei e liguei pra mãe, e falei, mãe, olha isso. E aí a mãe me olhou, ela falou, tá, o que que tu vai fazer? Eu falei, eu vou ter que arrumar a base, eu vou ter que dar uma escurecida no olho, fazer alguma sombra, botar outros E tu cílios. levou coisas? E eu tinha levado, Ai, né? graças. Por segurança, porque a gente nunca sabe, pode acontecer isso mesmo. Foi eu lá correndo pro banheiro, tirei os cílios, comecei a arrumar. A pessoa já tinha saído? Já. Ai. E daí comecei a arrumar, eu consegui arrumar a maquiagem, né? E aí depois muita gente falou assim, ai, que linda que tá tua maquiagem, isso e aquilo. E eu fiquei tipo assim, ai, foi fulano que fez, fulano que fez. Mas tipo assim, tinha sido eu, né, que tinha arrumado, mas eu também não ia estragar o trabalho da pessoa, né? Sim. E daí foi um momento muito Não, mas crítico. tipo, depois tu já sabia, se alguém falasse, ah, fulano vai vir te maquiar, tu já ia dizer, ó. Mas eu já tinha avisado, eu falei, fulano não me maquia. Só depois que aprender. Não, pior que tipo, a pessoa tinha feito outras maquiagens em outras pessoas. Sim, e tinha ficado bonito. Só que parecia que comigo a pessoa tava insegura, sabe? Sim. E era aquela pessoa que ficava perguntando Desestabilizou. toda hora, tipo, ai, tu prefere assim ou assada? Acho que uma coisa é, tipo, tirar dúvidas, né? Que nem a gente tava comentando sobre o olho preto. Sim. O olho preto não é uma coisa que eu gosto e que eu acho que fica legal, porque fecha muito meu olho. Mas uma coisa é tu perguntar, tu gosta de olho preto embaixo? Tu gosta de passar lápis? Tu gosta de passar isso, esfumaçar com preto ou só com a sombra? Ou Outra que coisa tu é imaginou perguntar fazer tudo. hoje. A pessoa começou a me perguntar, fiquei, ai, gente, o que eu vou esperar dessa maquiagem, sabe? Ela começou a te deixar insegura também. Sim, totalmente, né? Porque daí tu não pega a segurança, tu fica ali numa incerteza do que vai sair. Sim. E aí o medo depois de não conseguir arrumar e ter que tirar tudo e talvez não dá tempo. É mais fácil tu fazer do zero do que tu ficar consertando uma coisa que outra pessoa fez, né? Sim. E eu não tinha, né, naquele dia tempo de tirar toda a maquiagem e fazer toda de novo. Tu ia ter que fazer por cima mesmo. Então eu tive que correr. E qual que é a tua maior dificuldade quando tu vai se maquiar? Assim, que tu fica, ah, isso não é ainda do jeito que eu quero. Não é isso que... A insegurança. Aham. Eu acho que principalmente é o contorno.
Acho que o contorno é o que mais me pega, assim, sabe? De ter essa segurança de falar, eu tô fazendo o contorno certo, na linha que tem que ser, sabe? O medo de não ficar muito bolachuda, de não ficar muito fina, de não... Sabe? Porque ele mexe totalmente com o teu rosto, né? Com a moldura do teu rosto. Faz maquiagem, tu chega a fazer? Não, eu faço, mas totalmente insegura, E assim. suavezinho, provavelmente, pra não... E realmente, tipo, não fica da forma que eu quero, né? Às vezes é uma maquiagem mais pra noite, mais pra foto, tem que ser um pouco mais marcado. E aí tu fica naquela insegurança, tipo, ai, será que tá bom? Será que não tá bom? E a minha maior dificuldade é fazer delineado. Nossa. E tu chega a fazer o delineado ou nem arrisca daí? Não, eu faço quando eu vou colar os cílios, porque senão fica feio tu colar os cílios e sim, ele não ficar... aquele acabamentinho do cílio. Então, acho que são as meus dois maiores problemas. E quando tu vai maquiar teu olho, o que tu opta normalmente? Tu faz coisas mais clarinhas ou... Eu normalmente faço coisas mais claras, porque eu acho que é algo que eu tenho mais segurança, assim, sabe? Eu tenho essa dúvida do, ai, que olho que eu vou fazer pra combinar com tal roupa que eu vou botar, sabe? Essa questão de mexer, às vezes, muito com cor, acaba dificultando na hora, principalmente quando tu não sabe a escolha que tu vai fazer. Sim. Se tu fizer um olho mais totalmente esfumaçado, assim, uma maquiagem mais forte, e outro olho mais só com delineado esfumaçado, vai ser duas maquiagens totalmente diferentes. Sim. A proposta, o formato que vai ficar o teu olho, o teu rosto vai aparecer mais, o outro vai aparecer menos, então tem toda essa questão. E daí eu acabo também me embananando, dizendo assim, de não saber qual escolha que eu faço. Faço mais prático porque é o padrão, é o que não tem erro. Aí às vezes eu vou inventando assim, né? Vou fazendo, daí eu, ficou legal, gostei, daí eu vou fazendo no outro olho. E assim vai indo. Vai testando. Se desse pra guardar as maquiagens num potinho pra botar no evento, né? Essa aqui eu queria usar em tal lugar. Exatamente. E tu tem esse negócio, Duda, que fala bastante hoje sobre coloração pessoal e função de cores. Tu já fez alguma vez? Eu fiz uma vez, mas eu acabei não vendo toda a questão da maquiagem. Tipo, qual Sim, maquiagem mais de combina. roupa, né? Era mais de roupa, assim. Eu até quero ver se eu faço de novo. Sim. Porque altera muito. Não, faz uma diferença muito grande, né? Até a questão de maquiagem e sombra e tudo isso. Tem sombras que não combinam, né? Tem formas que não combinam. Então, acho que tudo isso altera muito. Eu quero ver se eu faço de novo o completão, assim, pra ver toda essa questão de maquiagem. Mas isso aí de coloração pessoal, de maquiagem, olha lá pra cima, é uma coisa que a gente consegue notar quando vê alguma foto, sabe? Sabe aquele negócio que tu olha a pessoa assim, ai, mas tá estranho. Tem alguma coisa que não tá... Não favoreceu. Tá bonita a maquiagem, tá? Mas tem alguma coisa ali. Então, muitas vezes são as cores, né? É um detalhe do detalhe ali que tá... Fecha o olho, que tá fazendo isso ficar diferente, assim. A função da maquiagem, ela muda muito rápido. Se tu for... Esses dias eu tava olhando as fotos da tua maquiagem dos 15. Nossa! O cílio postiço era gigantesco! Que se fosse hoje em dia eu não colocaria. E a parte de baixo do olho não tava feio, mas a parte de baixo do olho era preta. Era preta. Tu lembra disso? Lembro. Então muda muito. E naquela fase ali, todo mundo fazia com pretinho embaixo. Ninguém fazia com clarinho, já era mais escuro. E o cílio postiço tinha que ser bem grande, bem pesado, que pesava mais ainda teu olho por ser claro. Eu lembro quando eu fui fazer o teste da maquiagem. Que sim, eu fiz o mais claro e um sem. Um olho sem. E tu escolheu o escuro. Eu escolhi o com. E eu nunca gostei de olho preto. Então toda vez que eu me maquiava, eu sempre dizia, eu não gosto de olho preto embaixo. Quando a mãe tinha feito o curso de maquiagem, aí a mãe me maquiava. Tipo, ela me maquiava antes de eu... aprender, e eu tive que aprender a me virar por causa do balé, principalmente, porque a mãe não tava comigo sempre, então ou eu me maquiava ou eu me maquiava. Ela sempre passava lápis preto embaixo. Eu falava, mãe, eu não gosto desse lápis preto. Ai, você tem que passar, não sei lá o quê. E aí era só essa forma que se fazia. Todo mundo fazia assim, não tinha a forma de fazer sem o lápis preto. E daí eu comecei a fazer sem o lápis preto. Quando eu me maquiava, eu nunca botava, porque eu achava sabe, no meu olho não ficava legal. E aí, principalmente quando eu sabia fazer o delineado também. Daí tu ia fazer o delineado, tu não ia fazer o delineado e ia fazer o preto embaixo. Aí o teu olho parecia que ia ficar ao contrário, sabe? E aí eu lembro aquele dia que a gente foi fazer o teste, que eu ainda te falei, eu falei, normalmente eu não faço preto embaixo. Aí tu falou, vou fazer um com e um sem. Pra te se olhar e decidir. E aí realmente o preto tinha ficado mais bonito. E eu gostei do preto, mas eu não gosto, mas é que ficou mais maquiagem zona, parece, né?
E aí, tipo assim, foi o que eu... acho que foi a única vez que eu usei olho preto embaixo. Foi quando a gente fez pros meus 15. Até porque pra minha formatura a gente não usou olho preto. Não, era mais claro, né? Era mais claro. Né? A maquiagem era aquela rosada, né? Mais Era, tinha bordô. E aí a gente não usou, porque não gostava. Tipo, hoje, se a gente fosse fazer a mesma maquiagem, a gente não colocaria uns cílios daquele tamanho. Não. Até porque o cílio estava chamando mais atenção do que a tudo, maquiagem, do que o meu rosto, do que eu, do que Exatamente. tudo. Aparecia o cílio primeiro e Tu depois olhar, o resto. mas até se tu olhar uma foto minha, tipo, tem fotos que aparece até a sombra dos cílios. E não aparece nem o meu olho, nem eu. Só aparece o quarta-cílios. Sabe? Tipo, maior que tudo, quase. Voando já. Os cílios gigantes, a sombra chegava a aparecer, assim. Então são coisas que atualmente a gente não faria. Não. A gente botou esse e hoje é assim. Exatamente. E é o mesmo formato. Só que esse aqui é muito grande e esse aqui é mais delicado. Aparece. Sabe? Reflexo. Não, a diferença é gritante. E outra, como tu falou que a tua mãe disse que tem que fazer a parte preta embaixo, porque era assim que se fazia. Quando ela fez o curso, provavelmente para maquiagem tem que ter aquilo ali embaixo, não tem o que fazer. Senão fica incompleto, senão não fica legal. E todo mundo falava isso. Se você entrasse no Instagram e alguém estivesse falando sobre maquiagem, era isso que ia falar. Quando eu comecei a maquiar e coisa, essa era a primeira regra da maquiagem, passar o lápis preto, e inclusive era só dentro da linha d'água, só aqui. Depois a fase começou a esfumar por fora, fazer, sabe? Eu lembro que quando eu comecei a me maquiar sozinha, eu fazia o lápis preto dentro do olho. Eu falei, não, porque tem que ter. E se tu via assim, todo mundo tinha. Sim, todo mundo usava. O que mudou hoje é que hoje as pessoas estão buscando mais o para cada pessoa, sabe? Sim. Parou de ser o geral. Todo mundo tem que usar um cílio postiço grande. Todo mundo tem que passar o lápis de olho preto dentro da linha d'água. Todo mundo tem que esfumar embaixo. Na época dos teus 15, por exemplo, a moda era esse esfumado de baixo ser grosso. Sim. Agora já não, é pro formato de olho. Então hoje já mudou. Eu acho que as coisas estão mais naturais e tá tudo mais personalizado. Tipo, ó, pro teu tipo de olho, isso vai ficar legal. Então, eu acho que tá evoluindo. Sim, até porque cada pessoa tem um formato de rosto. Claro, né? E tem um formato de olho também. Tem formato, tem cor, tem tipo, tudo vai interferir na maquiagem de cada pessoa em si. Tem gente que tem a maçã do rosto mais marcada, daí tu não pode exagerar tanto no contorno, porque senão vai ficar muito estranho. Pra te ver, esses dias eu fiz uma noiva que tinha feito uns procedimentos estéticos e tinha afinado demais o rosto dela. E ela não tinha gostado. E ela, por favor, não passa contorno na lateral do meu rosto, porque eu tô me sentindo assim. E daí tu vai passar e eu vou me sentir mais ainda. Então tem tudo isso, sabe? Tem gente que tem coisas que não vai precisar fazer, porque... E o objetivo não é a pessoa se sentir mal, né? É se sentir bonita. Se sentir bonita e se sentir bem. Sim. Diminuímos o cílio postiço. O lápis preto embaixo. As extensões de cílios que estão vindo hoje pra mim maquiar, eu tô notando que tá diminuindo o tamanho também. Tem aquela extensão muito grande que, meu Deus do céu, maior que o olho. Eu já maquiei cliente com extensão maior do que aquele cílio ali. De não dar pra enxergar o olho da pessoa. Aí tipo, é gritante, porque ele chega num lugar... Não vai chamar a atenção da pessoa. Não, tu não enxerga nada, tu enxerga só isso. Não é o rosto, a maquiagem, enfim, a roupa. É os cílios, tu olha direto pros cílios. Não, e aquilo ali fecha. A sensação que me dá às vezes que a pessoa tá assim, ó. E tu não consegue enxergar. Uma vez chegou uma cliente pra mim, loira, assim que nem tu, com olho clarinho, que nem o teu. E daí ela tava com aquilo. Tipo, ela era linda. Não, natural, o cílio dela era clarinho, provavelmente, o cabelo era loiro natural, e ela tava com aquela extensão. E daí eu olhei assim, parecia que ela entrou assim, sabe? Eu falei assim, o que ela quer esconder atrás daquilo ali, sabe? A guria era linda e outra, eu fiz a maquiagem e ela abriu o olho e parecia que eu não tinha feito a maquiagem, sabe? Sim, porque daí os cílios chamam mais atenção do que a maquiagem, do que a pessoa, do que o olho.
Mas essas coisas assim pra ti que participa de concurso, de Miss e coisa, não tem, as pessoas não fazem, né? Tipo, eu não sei se tem regras, mas não tem, é tudo pelo natural, né? Não tem uma regra, né? Mas eu acho que a maioria dos concursos prezam, assim, pela naturalidade, sabe? Eu acho que não tem nada contra fazer procedimento estético, não tem nada contra, tipo, eu acho que tu tem que se sentir bem. Sim. Sabe? Fazer aquilo para se sentir bem. Mas eu digo Mas essas coisas, tipo, extensão de personalidade, cílios, sabe? essas coisas assim. E a essência. Não tem nada que diga, tu não pode ter. Mas, claro, tem um limite, sabe? Na minha cabeça tem um limite, porque tu não vai botar uma extensão de cílios que vai aparecer quando tu subir pra desfilar mais do que tu. Sim. É tu que tem que chamar atenção. E aí, dependendo do tamanho que tu bota de um cílios postiço ou de uma extensão que tu faz, chama mais atenção dos cílios do que pra ti. Uhum. E é como qualquer outro procedimento estético, sabe? Se tu colocar, tipo, muita boca, por exemplo, vai chamar atenção só pra boca e não vai chamar atenção pro resto. Então, acho que é tudo um conjunto. Tem que ser tudo muito pensado. Tipo, não tô me sentindo bem com essa parte do meu rosto, né? A minha boca, gostaria de botar um pouco mais, mas não exagera, sabe? Acho que tudo tem um limite pra não perder também, tipo, a essência e a personalidade da pessoa. Sim. Porque tu acaba se transformando e deixa de ser a pessoa que tu realmente é. Uhum. A partir do momento que tu coloca um cílio gigante, que tu bota muito botox, tipo, na boca, né? Preenchimento labial, enfim. Mas, né, a pessoa que tem que se sentir bem, mas eu acho que, de alguma forma, isso acaba influenciando, sabe? Porque daí, se tu olha uma pessoa que é cheia de procedimento... Dá pra ver que a pessoa fica meio um padrão, né? Tipo, a pessoa é cheia de procedimento. Aí tu vê uma pessoa que não tem muito procedimento, mas, tipo, tu bota as duas, uma do lado da outra, sabe? E aí tu vai optar pela natural, sabe? Porque eu acho que o procedimento, quando tu faz, tu sempre mostra, tipo assim, o meu intuito é ficar com a boca mais assim. É por quê? Porque alguém tem uma boca mais assim. Sim, tu se espelhou em alguém. Porque tu se espelhou em alguém. Porque eu quero ficar com a minha maçã mais marcada. Por quê? Porque eu vi em alguém a maçã mais marcada, eu gostei, eu quero fazer em mim. Então acaba que tu tira o que é teu realmente e acaba querendo ser o que é outra pessoa. Sabe? E se tu bota a pessoa e a outra pessoa lá, a outra vai dizer, tipo, o meu objetivo era ser assim, mas eu não fiquei. Ficou. Não, e não fica, não adianta. Sabe? O negócio do vicia, que depois quer botar sempre mais. Eu esperei a gente terminar de falar. Pelo menos, né? No meio do assunto, eu queria ver a gente voltar. Eu esperei a gente terminar de falar pra dedo pra cortar. Tu vai ter que pensar no roupa que tu vai botar já. Não, eu vou botar um vestido. O meu vestido é um vestido azul. Ele é um azul meio... Sabe aqueles azul bique? Sim, É tipo azul, é bem um azul bique. Vou colocar. E tipo, pra ti que vai pra lá no calor e coisa, usando os produtos certos... Isso eu tenho que ver direitinho, sabe? Questão de marca, dos produtos. E realmente duram no calor. Sim. Porque tem muitos produtos que duram, mas que no calor eles craquelam, por exemplo. Né? E porque aí já me ajuda já. Então é aquela coisa, hidratar bastante a pele, que é uma coisa que eu tenho que começar a fazer. Tudo isso faz a diferença muito grande. Sabe? Que daí vai durar mais a maquiagem. Pra te ver, aqui nesse teu lado aqui, dos dois lados, tá bem ressecadinho. Porque não é um lugar que a gente dá bola. Tipo, aqui nunca tem espinha, aqui nunca tem nada. E daí na hora que tu passa hidratante, aqui é só o que tu puxa, sabe? É só o que tu puxa. E aqui tá mais sequinho. Na hora que tu passa a base, tu sente já que tá mais sequinho. Óbvio que não ficou marcado, mas tipo, é um lugar que tu precisa hidratar mais, sabe? Tu consegue ver isso na hora de fazer a maquiagem. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I